cor direito, como acontecia ao vencedor de outrora. Mas aquele que perde, em geral, inconformado com a derrota, geralmente se entrincheira no ódio, na desastrosa mágoa corrosiva e, por sua vez, articula o contragolpe, se possível mortal, a ser desferido contra seus oponentes. Nessa atmosfera se acham todos os que são considerados homens e mulheres nas lutas da conquista afetiva, guerreiros que, em nome de um amor que dizem nutrir, espalham ódios, divisões, enganos, mentiras, agressão, más palavras, calúnias, jogando com a afetividade alheia para obterem alguma vantagem pessoal. E quando atingem seus objetivos, depois de destruírem relações estáveis, depois de atearem fogo ao sossego de outros relacionamentos, caçam a ter que suportar as exigências da nova conquista, agora sob sua tutela, ao mesmo tempo em que precisam administrar o ódio dos perdedores e as suas estratégias de ataque para destruírem a nova situação afetiva implantada. Por isso, muita gente, depois de abandonada pelo companheiro ou companheira, adotando a postura da vingança, ao invés de reconstruir sua vida em outras bases mais luminosas e limpas, entregando os que partiram ao destino que os irá educar, se compromete a fazer a infelicidade dos que fugiram ao compromisso. Muitos dizem, se não for para ser feliz ao meu lado, não será feliz ao lado de ninguém. Se não é para estar comigo, vou mover céus e terras para acabar com eles. Não pensem que vão me deixar aqui, na solidão, enquanto vão ficar sorrindo de felicidade por aí, como dois pombinhos apaixonados. Isso é que não. Se o abandono os feriu como efeito de um pretérito comprometido na área do afeto, quando suas outras vidas passadas testemunharam suas condutas irresponsáveis, produzindo, agora, o sofrimento da solidão para aprenderem o amargor de tal comportamento, ao adotarem o caminho da vingança, voltam a cair na mesma condição de agressores, de espalhadores do mal, de semeadores de tragédias. E isso é assim em todos os setores da vida. O presidente, como você pode ver, está estendendo seus tentáculos de vingança porque se viu traído. Para isso, está usando seu potencial de inteligência e organização, imaginando que o mundo se esgote em seu quintal e que o universo não seja dirigido por forças soberanas e justas. Por mais que pareça estar no caminho de conseguir seus intentos, chegará o momento em que precisará enfrentar as forças de Deus, representadas não mais por um exército de anjos empunhando espadas flamejantes, mas, sim, pelas leis que governam a vida e que não reconhecem a vingança como uma das manifestações do Criador. E, na paciência com que administra as sandices dos humanos imaturos, o Criador, pelas mãos do venerável Mestre Jesus, busca nos educar através dos espinhos que plantamos. Você pode imaginar outro método mais justo e sábio de nos fazer despertar senão o de nos surpreendermos com os efeitos de nossas próprias escolhas. Por isso, que a expressão pedagogia é muito bem aplicada quando se refere ao modo como o pai encaminha seus filhos para a evolução, porquanto em sua raiz grega original, pedagogo é o condutor de crianças. Crianças como nós, birrentas, caprichosas, teimosas, mas capacitadas para nos tornarmos anjos um dia. Buscando ampliar os aprendizados daquela hora, Magnus indagou do instrutor sobre até que ponto o presidente continuaria a agir sem que as forças do bem se interpusessem em seu caminho. Bem, meu filho, as estratégias de Deus são um pouco diversas daquelas que os homens tolos costumam usar, porquanto o Criador não se importa em perder algumas batalhas, desde que ganhe a guerra. E até hoje não me consta nenhuma guerra em que o bem tenha sido derrotado. O presidente está contando com as forças que encontrou em seus próprios aliados, sem se aperceber de que seus esforços estão gastando suas próprias estruturas.
Somente quem se liga à fonte do universo se mantém sempre abastecido e harmonizado para lutar sem ser levado à exaustão. Todos os outros tipos de luta são, apenas, a manifestação do mal a consumir-se a si próprio e a espalhar ferimentos na carne ou na energia dos próprios maldosos. Por isso, deixando que se entretenham com suas pequenas estratégias, Deus os está ajudando a que se cansem de brincar com a pólvora do mal, exatamente por se queimarem com suas explosões imprevisíveis. Além do mais, a ação do bem está sempre por cima de tudo, vigiando os efeitos desse processo sobre cada um dos envolvidos e, ou logo algum deles demonstre ter modificado seu rumo de pensamentos e sentimentos, estaremos prontos a atendê-los diretamente. E você não pode se esquecer dos trabalhadores devotados que estão a campo para ajudar em todos os ambientes, suportando os toques vibratórios mais intensos para nos trazerem os feridos e cansados da luta que apresentem a rendição incondicional, arrependendo-se das antigas posturas de crueldade e vingança. Há representantes do bem em todas as partes e, se de imediato parecer que o mal está galopando enquanto o bem rasteja, é porque as pessoas não imaginam que o cavalo em que o mal galopa amarrado pelas rédeas que o bem produziu. Na hora certa elas serão puxadas e as coisas serão restabelecidas, com o maior número de salvados que for possível conseguir. Essa estratégia também é usada no meio dos homens quando desejam desbaratar um grande núcleo do crime organizado. Muitas vezes, se prendem o primeiro corrupto que encontram pela frente, alertam todos os demais, que fogem como ratos prestes a serem capturados, frutando a ação policial. Por isso, muitas operações dos representantes da justiça humana já têm adotado esse outro modo de proceder. Vão dando corda aos integrantes da quadrilha que, pensando-se seguros em sua conduta, vão demonstrando como é que funciona a sua organização criminosa, quem é que obedece, como é a escala de comando até que se possa entender quem é o seu chefe e quem o está sustentando. Assim, passam-se meses, anos até, nessa luta paciente de escutar suas comunicações, seguir com discrição os seus passos, observar sua estrutura de funcionamento em pleno ato criminoso, filmar suas ações, documentar seus golpes e, na hora certa, organizar o cerco com uma grande quantidade de força intimidatória e desbaratar o bando inteiro, colocando nas prisões e encerrando o esquema do crime. Ao invés de se ocupar com o pequeno ratinho que roía a corda do navio, a ação inteligente acaba apreendendo o próprio navio, onde estão todos os ratos, incluindo o próprio capitão do barco. O bem sabe agir e, esteja certo, Magnus, tudo está sob sua supervisão integral. Entendendo as afirmativas do instrutor, sempre sereno e oportuno em suas palavras esclarecedoras, saíram ambos do ambiente onde o trabalho de recepção das orações continuava sem interrupção, dando sequência às suas atividades de amparo àquele contingente de almas que recorriam à fonte do universo para que, de uma forma ou de outra, exercitassem suas ligações com a bondade do Pai, ainda que, muitas vezes, através da oração, pedissem a vingança divina contra algum de seus próprios filhos. Enquanto isso, na superfície da Terra, nossas personagens se preparavam para uma nova semana de atividades do viver, inigualável fonte de experiências e aprendizagem que garantirá a todos eles noções mais exatas sobre as responsabilidades do afeto e os efeitos diretos de suas escolhas. Letícia se esmerava na vestimenta mais provocante, sem chegar ao exibicionismo. Marcelo se direcionava, agora, para a aproximação de Sílvia. Sílvia, alimentada pelas vibrações lascivas, estaria diante daquele cuja imagem lhe teria estimulado os prazeres íntimos nos sonhos e sensações do final de semana. Marisa, atribulada com o planejamento de sua estratégia,
a fim de se tornar melhor e mais atraente do que Gláucia, a mesma que lhe havia revelado a autorização que dava ao noivo para que a trocasse por outra, se essa outra se apresentasse em condições de fazê-lo mais feliz. No entanto, enquanto Gláucia deixara bem claro que seu interesse era pela felicidade do noivo, Marisa se preocupava em conquistá-lo com vistas à felicidade dela própria, resumindo esse esforço em uma apresentação física mais interessante, mais exuberante, mais chamativa, improvisada sobre a antiga maneira egoísta de se conduzir, como criança que quer tudo para si, sem medir as consequências de seus atos para conquistar. Camila seguia com seu proceder rotineiro, gostando do joguinho de sedução que começara com Marcelo, no qual se colocava no centro das atenções do rapaz, jogando-lhe as migalhas tão apreciadas pela vaidade masculina, representada por alguns elogios e por uma certa forma frágil de ser, posicionando-se na dependência das atenções do rapaz. Leandro, Alberto e Ramos se mantinham em suas rotinas normais, ao passo que o departamento trevoso, que se edificava na atmosfera fluídica daquele suntuoso escritório, estava cada vez mais concorrido nos trabalhos de vingança que eram solicitados por espíritos infelizes e insensatos, afastados da compreensão das verdadeiras leis da vida e que, depois de atendidos, se viam vinculados ao mal que haviam requerido. Somente Glauco e Gláucia não estavam envolvidos nessa trama sórdida, protegidos pela inocência e pelas formas mais elevadas de entenderem as coisas do espírito. Como pode perceber o leitor querido, tudo isto estava acontecendo, envolvendo a ambos, sem que de nada suspeitassem. Certamente poderão pensar que se trata de uma injustiça e que o bem deveria protegê-los contra as ações clandestinas do mal. E, como vocês poderão perceber, o bem sempre protege a todos, mas, mais do que isso, procura ensinar a cada um dos que o aceitam, que os bons devem demonstrar que aprenderam a usar a bondade como a maior proteção de si mesmos. Nesse sentido, Glauco e Gláucia estavam indo no bom caminho. 13. Silvia e os planos de Marisa. A nova semana teve início normal para todos os envolvidos no drama da vida, cada um dos quais se deixando levar por seus interesses pessoais na conquista de seus objetivos. Como já havia sido explicado antes, Marcelo teria que se dedicar, nestes próximos dias, aos ajustes referentes à aproximação de Silvia, sem que isso pudesse ou viesse a atrapalhar suas promissoras relações com Camila, a bonitona e desejável advogada, nem com Letícia, a feia e inteligente e acessível. Marcelo, dentro de sua experiência masculina, sabia que nenhuma mulher aprecia ser colocada em plano secundário em relação à outra que, por mais próxima que lhe pareça, jamais vai deixar de ter o perfil de uma potencial concorrente, mesmo que na simpatia ou nas atenções amigas de um rapaz. Por isso, ele procurava sempre se manter discreto em público, para que nenhuma delas pudesse imaginar que seu envolvimento com as outras estivesse acontecendo de forma tão direta como ele pretendia. Afinal, depois de alguns anos de relacionamento formal no andamento dos casos no escritório, isso poderia atrapalhar seus planos por denunciar, por si só, um comportamento suspeito e anormal. Para evitar tais constrangimentos, Marcelo dedicara-se à chegada matinal no mesmo horário que Camila, ocasião em que as coisas estavam sempre mais calmas e o ambiente mais vazio. Somente os funcionários mais imprescindíveis ali se encontravam, organizando as coisas para o funcionamento diário. Nestas ocasiões, Marcelo e Camila se permitiam os diálogos mais íntimos, como se um processo de cortejamento suave e delicado estivesse se estabelecendo entre eles, para a alegria do rapaz. No entanto, assim que as rotinas internas se tornavam mais movimentadas,
Ambos sabiam que deveriam se recolher aos seus trabalhos pessoais para evitarem maiores comentários ou suspeitas prejudiciais, já que aos donos do escritório não era conveniente que nenhum de seus funcionários se envolvesse afetivamente, porque isso passaria a possibilitar a formação de grupos divergentes da orientação principal, com a formação de aliados e comparsas no local de trabalho, como era o entendimento dos seus líderes, Alberto e Ramos. Estimulavam a disputa, a inveja recíproca, a competição para manter todos eles dentro de suas baias jurídicas, como animais isolados por suas próprias ambições, reclusos no estreito limite de seus objetivos de sucesso, tendo todos os outros como potenciais adversários, o que os transformava em inimigos cordiais, somente. Então, as atividades continuavam iguais naquela nova semana de trabalho, com a exceção de que Marcelo precisava arrumar uma maneira de se acercar de Silvia. Assim, informando-se com uma das diversas secretárias sobre as atividades daquele dia, descobriu que somente Silvia tinha uma audiência marcada no Fórum Central, ocasião em que, aproveitando a chance, oferecer-se-ia para levá-la até o local. Improvisada estratégia que poderia, pela simplicidade e pela coincidência da atividade profissional, ser encarada como coisa anormal, sem levantar qualquer suspeita, ao mesmo tempo em que facilitaria a aproximação entre os dois, nos diálogos que o trajeto possibilitaria. Marcelo, então, atento à oportunidade favorável, observava de seu ambiente de trabalho a chegada da colega que, por força de seus compromissos familiares, era a que mais tarde dava entrada ao escritório. Tão logo percebera os movimentos e ruídos em sua sala, deixou o tempo passar e, como quem não quer nada, dirigiu-se ao corredor de distribuição das salas e, desejando colocar-se à disposição das colegas, falou para que todos o ouvissem. Hoje irei ao fórum ali pelas 14 horas. Se alguém precisar de carona, estarei disponível. Dando um tom de brincadeira que tornava simpática a sua oferta aos ouvidos de suas amigas, nenhuma delas demonstrou qualquer interesse em atender-lhe ao oferecimento, o que motivou-lhe a insistência. Quer dizer que, justamente quando eu venho com meu carro e que me disponho a gastar gasolina com mulheres tão bonitas, fazendo a inveja de muitos homens por aí, sou descartado por elas? Vou interpretar tal indiferença como a manifestação do bom gosto de vocês três que, obviamente, não desejam ser vistas ao lado de alguém tão desinteressante como eu, não é? Atendendo ao comentário autodepreciativo, Camila e Letícia protestaram dizendo que não tinham nenhum compromisso no fórum e que não poderiam se ausentar porque precisavam atender a clientes justamente naquele horário. A única que nada respondeu foi Silvia. Vendo seu silêncio, Marcelo dirigiu-se à porta de sua sala e, impecavelmente trajado, com o cabelo penteado à moderna, perfume inebriante, encostou-se no batente, estampando no rosto o semblante de um garoto desprezado pelas outras e disse: todas as suas amigas, doutora Silvia, apresentaram uma justificativa para me recusarem a companhia. Só falta a senhora, disse com cara pedonha. Silvia, olhando para aquele rapaz atraente, com o perfil meio escondido atrás do batente, o perfume másculo começando a chegar até ela, em um relance momentâneo de seu subconsciente, aflorou em sua lembrança a sensação do sonho de final de semana. Efetivamente, até aquele instante, ela não se recordava de nada, não tendo a mínima noção do que lhe havia sucedido nas horas de orgia em que se vira envolvida não por um, mas por dois Marcelos. No entanto, naquele exato instante, a figura do rapaz, seu tom de voz, seus modos meio de menino desconsolado fizeram o suficiente para despertar de seu mais profundo sentir as recordações daqueles momentos excitantes. Numa fração de segundos,
Silvia lembrou-se de que havia sonhado com Marcelo durante o final de semana. Mais do que isso, flashes do envolvimento vinham-lhe à mente com clareza perturbadora, fazendo com que, a partir daquele instante, ela passasse a se interessar por aquele representante do sexo masculino que sempre estivera na sala ao lado da sua e para o qual ela jamais dera nenhum valor. Para certificar-se de tais sensações e poder alimentar aquele sentimento tão envolvente que a lembrança secreta do sonho erótico lhe produzia, sorriu, misteriosa e, olhando para Marcelo, respondeu: o que não faço para salvar um jovem assim, abandonado, das dores da recusa que minhas colegas produziram em seu coração? Aleluia, disse o rapaz, eufórico. Ainda não preciso entrar em repressão como já estava me vendo obrigado, pela indiferença das outras. Não, Marcelo, eu o salvarei dessa tragédia emocional. No entanto, para que eu vá com você, imponho a condição de que pare de me chamar de doutora ou de senhora, porque se for assim, prefiro ir de metrô a ir em sua companhia. Tudo bem, doutora, quer dizer, Silvia, brincou Marcelo. Às 13 horas saímos daqui, está bem? Sabe como são os congestionamentos. Por mim, tudo bem, não irei para casa almoçar, mesmo. Marcelo deixou passar o último comentário de Silvia, contendo-se no desejo de oferecer-lhe um almoço ou um lanche, o que poderia complicar suas relações com as duas outras, levantando suspeitas ou ciúmes. Depois de se despedir de Silvia, passou pelas salas de suas amigas e, em tom de brincadeira, informou-lhes que já tinha companhia para sair e que, por isso, dispensava-as do convite que havia feito, uma forma brincalhona de mexer com a vaidade feminina, sem perder a oportunidade de parecer garboso. Todas riram de suas maneiras menos formais e imaginaram que ele deveria ter tido um ótimo final de semana com sua mulher para se encontrar naquele estado de graça. Assim que o horário se mostrou favorável, Marcelo bateu à porta da sala de Silvia que, desde o momento da conversa, se esforçava para reviver os detalhes dos sonhos que tivera, nas lembranças erotizantes que mantinha arquivadas em sua mente. Ao seu lado, o trio de entidades perseguidoras se mantinha a postos, sendo que o chefe lhe impunha as mãos nos centros cerebrais para facilitar a visualização dos arquivos oníricos. Juvenal manipula certos centros genésicos para produzir um grau de excitação física favorável e o aleijado observava a ação dos dois, como se estivesse aprendendo as técnicas de interferência na vontade dos encarnados. Graças a esse tipo de cooperação, Silvia conseguira reconstituir boa parte das imagens mentais que tinha gravado durante as 2 noites, facilmente assimiladas por terem sido produzidas pela companhia das 2 entidades negativas, suas velhas conhecidas de aventuras ilícitas nos períodos do sono físico. Quando Marcelo chegou à porta, Silvia já tinha sido trabalhada por eles para que, mais do que simples companhia durante um percurso, ela tivesse a disposição e o interesse despertados para o estabelecimento de uma estrada que favorecesse a intimidade entre eles, sobretudo porque, acostumada a aventuras desse tipo, dando preferência aos homens casados, para evitar os desagradáveis apegos emocionais, Marcelo se apresentava com o perfil dos potenciais bem apessoados candidatos. Desceram para a garagem e, em breve, ganhavam a rua que, naquele dia, estava repleta de veículos, tornando o trânsito lento e maçante, se não fosse a oportunidade da conversação. Assim que se puseram a caminho, Silvia começou a conversa, fingindo calma e naturalidade. Marcelo, eu não vi nenhuma audiência marcada para você no fórum. Por que precisa ir para lá, hoje? Surpreendido pela pergunta inocente, desferida sem segunda intenção, Marcelo precisou improvisar uma desculpa que lhe parecesse convincente, a fim de que não levantasse suspeitas sobre seus planos.
Sabe o que é, Silvia? Uma pessoa conhecida minha está com problemas jurídicos e não está contente com o advogado que lhe acompanha a causa. Por isso, ontem, ao telefone, pediu-me que avaliasse o andamento do processo que, por não se tratar de um feito que tramite em segredo de justiça, possibilitará que eu o analise e lhe apresente um parecer isento sobre o modo como está sendo conduzido. Esses clientes traidores que sempre estão tentando dar o golpe em seus colegas pelas costas, falou Silvia, avaliando a conduta de Marcelo que, de forma clandestina, estaria julgando o comportamento de outro colega. E o que é pior, Marcelo, que para isso se valem sempre de um outro colega que, por desejar ganhar o dinheiro, sempre deprecia o trabalho para substituí-lo no posto, ainda que precise continuar fazendo a mesma coisa que o outro fazia. Observando a argúcia da advogada experiente, Marcelo procurou levar a coisa para o lado do dever familiar que o obrigava a atender, longe de pretender roubar a causa para seu patrocínio. Silvia, este mundo está desse jeito mesmo, com as pessoas devorando-se mutuamente, para que sobrevivam. No entanto, não tinha como me excusar desse pedido porque se trata de um meio parente, recomendado por meus pais, que recorreu a mim porque era o único advogado mais próximo do caso, em quem acreditaria com isenção. No entanto, eu já lhe disse que não assumiria o caso em hipótese alguma, o que me permitiria maior liberdade na opinião sobre o mesmo. Entendendo os escrúpulos de Marcelo e, para fustigá-lo um pouco mais, Silvia respondeu: Claro, Marcelo, seus cuidados são muito éticos e louváveis, mas não nos esqueçamos de que os advogados sempre possuem bons amigos advogados, igualmente muito competentes, e que, com muita alegria, poderão ser indicados para o caso desde que, de bom grado, aceitem dividir os honorários com aquele que lhes conseguiu a causa. Não é assim que fazemos. Ora, Silvia, quanta desconfiança pelo fato inocente de ir ao fórum sem ter audiência. Você está desejando transformar este percurso em uma audiência de instrução e julgamento? Sorrindo do humor de Marcelo, Silvia reconheceu que havia chegado o momento de amenizar as coisas e torná-las mais favoráveis. Nada disso, Marcelo, estou treinando a sua capacidade de pensar com rapidez, já que sempre o admirei pelo talento jurídico nas defesas das causas do nosso escritório, mas nunca pude ter o prazer de conversar com você mais intimamente como agora. Ora, não seja por isso, vamos conversar então, porque o tempo nos é favorável, enquanto o trânsito, não. Eu sempre deixei que as preocupações profissionais me tomassem o tempo de cada dia e, por isso, reconheço que nunca pude prestar maior atenção em você, como pessoa, queria dizer como homem, mas usou uma estratégia menos direta. Espero que possamos nos aproximar mais vezes, porque a atividade que desempenhamos é muito maçante e desgasta nossas forças, mantendo-nos sem alimento recíproco na convivência diária. Isso é verdade, Silvia, ainda que você consiga isso através do relacionamento familiar que, de uma forma ou de outra, compensa a aridez da vida, não é? Entendendo que Marcelo fizera tal referência sem segunda intenção, apenas como algum argumento, Silvia continuou, aproveitando a deixa. Marcelo, isso quando as companhias que temos nos preencham o coração e os ideais, o que não é meu caso. Meu filho já está entrando na adolescência e meu marido está bem longe de ser o melhor companheiro para minhas necessidades. Percebendo que o assunto caminhava naturalmente para um processo de revelações espontâneas, Marcelo procurou colocar-se à disposição para qualquer desabafo, sem parecer intrometido. Então, comentou, genérico, é verdade, Silvia, as pessoas passam, muitas vezes,
por verdadeiros desertos no sentimento, ainda que acompanhadas por outros que estejam ao lado delas constantemente. É isso mesmo, meu amigo. Solidão a dois é pior do que qualquer outro tipo de solidão. Nessa hora, o rapaz percebera que encontrara a forma mais fácil de se fazer interessante à mulher debilitada que tinha ao seu lado. Sabia que nenhuma delas recusa o ombro amigo que saiba escutar suas queixas. Não supunha que, por detrás de algumas verdades que Silvia lhe dizia, estava a astúcia da fêmea acostumada aos jogos da sedução que, entendendo a psicologia masculina, sabia manipulá-la para dela retirar os frutos que desejasse. Realmente, o envolvimento de Silvia com seu esposo, desde os idos tempos das aventuras juvenis, era mais de formalidade oficial do que de afeto verdadeiro. Cada um usava o outro nos momentos favoráveis, mas, nas horas do dia, dependendo das ofertas disponíveis, ambos se entendiam com os estranhos e estranhas da forma que lhes aprovesse, sem dramas de consciência nem complexos de culpa, apenas garantindo a integridade moral do ambiente onde viviam, recusando-se a levar eventuais casos para o interior da própria casa. Isso tornava a relação entre ela e seu marido mais uma aventura suportável do que uma verdadeira união sincera, mantida entre a mentira e a promiscuidade, em decorrência da existência do filho comum, agora com 12 anos de idade, carente tanto da companhia da mãe quanto da do pai. Não percebiam os dois que o filho precisava muito mais da afetividade verdadeira de ambos, mesmo que separados, do que da formalidade familiar, constituída de maneira mentirosa, a fingir uma estabilidade que era torpedeada por eles, todos os dias, na conduta irrefletida e desrespeitosa mantida fora das paredes domésticas. Jamais lhes passara pela mente que o filho, mais cedo ou mais tarde, se defrontaria com o estilo de ser de ambos os genitores, que amava como os dois seres mais corretos e dignos que conhecera. E quando essa imagem se desfizesse graças às descobertas cruéis dos relacionamentos espúrios de ambos, o equilíbrio emocional da criança a caminho da idade adulta poderia sofrer sérios abalos, comprometendo seus dias do futuro e gerando adulterações de comportamento baseadas nas frustrações sofridas diante do desabamento de seu mundo moral, com a redução de seus ídolos afetivos à condição de imagens quebradas. Por isso, as opiniões de Silvia a respeito de seu relacionamento conjugal, de certa forma, expressavam a verdade de seus sentimentos, restando uma amargurada solidão que ela tentava combater com conquistas e relacionamentos infiéis que, por um pouco, a mantinham satisfeita, ainda que frustrada. No entanto, a experiente mulher não estava tocando nesse assunto para obter um conselho que lhe resolvesse o problema. Essa questão, ela já trazia equacionada em sua mente, aceitando, na vida sublinhado dupla, como mãe de dia e prostituta noturna, a forma normal de ser. Silvia usava essa estratégia porque sabia que é muito difícil encontrar o homem que não se sentisse atraído por uma mulher que se demonstrasse frágil na afetividade, carente em seus desejos, incompreendida em suas relações. Esse sinal, sobretudo em uma mulher como ela, aparentemente segura de si, dona de uma vasta experiência profissional, mais velha do que Marcelo, sem, no entanto, ter perdido o frescor da juventude feminil, beirando a faixa dos 34 anos, era um sinal de alarme a soar no íntimo dos representantes do sexo oposto, indicando-lhes que ali estava alguém favorável, disponível às suas atenções e pronto a responder positivamente às suas carícias, se o homem soubesse agir de maneira paulatina e correta. Sem perceber esse jogo e, porque ele próprio estava amargando esse tipo de relacionamento já há alguns meses, desde quando Marisa passara a agir de forma diferente em relação a ele mesmo, Marcelo se permitiu levar pela armadilha emocional e,
vendo a brecha da intimidade abrir-se ainda mais, exclamou surpreso. Puxa, Silvia, eu jamais imaginei que você, assim tão segura, tão convicta de sua capacidade, aparentando tanta autossuficiência, no mais profundo de seu ser, também tivesse esse tipo de sentimentos. Aquele também foi a próxima pista que Silvia constatou nas entrelinhas e a fez agir com agilidade, respondendo, fingindo desinteresse. Sim, Marcelo, estou segura de que muita gente passa pela mesma dor moral que eu. Porém, como eu também, se esconde por detrás destas roupas da moda, dos uniformes sociais, das etiquetas em voga, sempre tentando mostrar uma realidade que não corresponde à verdade de seus sentimentos. E fico feliz em poder falar isso com você porque os homens, em geral, parecem compreender melhor a nós, mulheres. Entre nós, somos muito críticas e desconfiadas umas das outras, a ponto de temermos nossas próprias amigas, algumas das quais que, sem qualquer escrúpulo, jogarão seu charme sobre nossos companheiros e aceitarão dormir com nossos maridos assim que viremos as costas, somente para demonstrarem como são mais competentes do que nós nas artes da conquista. É bom poder falar com alguém que, ainda que não esteja passando por problemas como os meus, ao menos pode escutá-lo sem prejulgamento ou sem desejar roubar meu marido. Espero eu, não é, Marcelo? Entendendo o comentário provocador, o rapaz deu uma risada bem-humorada e, para desanuviar o tom da conversa, falou. Não se preocupe, Silvia, de seu marido e de qualquer homem não desejo nenhuma aproximação, a não ser a da hora do pagamento dos meus honorários. Rindo com as referências do motorista, Silvia semeou o comentário, também, você deve ter uma linda mulher a esperá-lo todos os dias, se é aquela que eu conheci na nossa festa, anos atrás. Sim, Marisa é uma excelente companheira, cheia de vida e de beleza, ainda que, de vez em quando, tenhamos nossas diferenças como acontece com todo o casal. Marcelo, nestas alturas, não desejava trilhar o caminho dos homens igualmente carentes, para que não parecesse presa fácil de ser conquistada. Ao contrário, sabia que, quanto mais ele se demonstrasse satisfeito no relacionamento com Marisa, mais despertaria o desejo de Silvia em competir com a esposa, mantendo seu interesse na luta e na aproximação com ele próprio. Lembrando das boas fases, quando o relacionamento íntimo de ambos era bastante criativo, Marcelo acrescentou, poucas vezes encontrei mulher mais interessante e excitante que Marisa. Que maravilha! O primeiro marido que conheço que fala bem da esposa longe de sua presença. Pensei que essa raça estava extinta da terra, riu, maliciosa, com uma ponta de inveja. O trânsito mais fácil, agora, possibilitava o avanço rápido até o fórum que, uma vez atingido, impediu a continuidade da conversa. Marcaram um ponto de encontro para o regresso. Antes de se despedirem, no entanto, como que para semear Marcelo com uma semente fértil, no sentido de favorecer seu interesse, Silvia revelou, misteriosa, sabe, Marcelo, isso nunca tinha me acontecido antes, mas enquanto estamos aqui, conversando, me ocorreu que, neste final de semana, sonhei com você. Ah é? Não me diga. Isso deve ser uma maldição para você. Ora, Marcelo, não brinque com isso porque estou falando sério, reafirmou Silvia, com certa intimidade. Então conte o que foi que você sonhou, intimou o rapaz, cheio de curiosidade. Agora, não, seu apressado. Depois da audiência continuamos a conversa, porque estou atrasada. Tudo bem, Silvia? Vou cobrar de você essa revelação, que tem a ver comigo também. Despediram-se, sorrindo, indo um para cada lado. Ambos, no entanto, seguiam com os pensamentos cheios de ideias interessantes a respeito do colóquio que haviam tido.
Marcelo, identificando Silvia como uma mulher em busca de carinho, e ela, repetidas vezes tendo que sacudir a cabeça para retirar de seus pensamentos as imagens tentadoras de um Marcelo que a tomava nos braços e correspondia nos anseios femininos mais íntimos, fruto da lembrança do final de semana. Além do mais, se Marcelo se referia à esposa como uma mulher apta a lhe produzir excitantes sensações, isso fazia dele um amante experiente também, além de estimular em Silvia a ideia de superar a mulher nas atenções e euforias masculinas. Por fim, o sonho não revelado garantiria, para o regresso, um bom pedaço de conversa, não podendo ser descartado como outra forma de aprofundar aquele contato, tornando-o mais sedutor e interessante para que acabasse despertando em Marcelo os mesmos desejos que ele lhe havia despertado durante as noites anteriores. Enquanto isso, Marisa procurava, agora, esmerar-se em atitudes que lhe gerassem uma forma de se fazer interessante para Glauco. Inicialmente, começara uma busca pelos gostos do rapaz. Como consultor de empresas, ele tinha seu foco de interesses em números, bolsas de valores, estratégias de marketing, balanços, procedimentos administrativos, orientações gerais para empresários e pessoas que desejavam ingressar no ramo. Lembrando-se disso, ocorreu-lhe a ideia de estabelecer um contato pessoal com o rapaz, com a desculpa de valer-se de suas informações para ingressar no ramo empresarial ou, pelo menos, ver se isso valeria a pena. Em realidade, qualquer que fosse a orientação, positiva ou negativa, valeria a pena por permitir que ela e Glauco se encontrassem como uma cliente que procura um amigo para pedir conselhos. Em sua companhia, depois de lhe expor suas dúvidas, saberia levar as coisas para o lado mais afável e menos comercial, mantendo os canais de comunicação entreabertos por esse rumo. Mais rápido ainda, conseguiu na agenda do marido o telefone da empresa de Glauco e, telefonando para o escritório, solicitou da secretária uma entrevista de consultoria com o rapaz, apresentando-se com seu nome de solteira para não levantar suspeitas sobre sua identidade. Além do mais, as relações de Glauco com Marcelo não eram de uma intimidade maior, resumindo-se aos encontros de final de semana e alguns amigos comuns que serviam de ponte entre eles. Isso os mantinha próximos sem fazer com que se tornassem grandes amigos. Marcada a entrevista para a consulta empresarial, competia a Marisa, agora, apresentar-se para a mesma com seriedade e respeito, porquanto à sua chegada, Glauco naturalmente a identificaria como a esposa de Marcelo e, por óbvios motivos, a trataria com exageros de respeito e distância. Por isso, não se aventuraria com trajes exóticos ou com conduta não condigna com essa condição, para não demonstrar interesses diferentes daqueles que expressava. E se as coisas se apresentassem favoráveis, depois dos primeiros entendimentos, levaria a Glauco as mesmas notícias que apresentara a Gláucia, como forma de colocá-lo a par da situação e de solicitar algum tipo de aconselhamento. A data da entrevista, entretanto, era mais distante do que ela própria desejava. Só havia espaço em sua agenda para daí a 10 dias. Nesse tempo, Marisa se dedicaria a planejar a estratégia de seus passos e aprofundar-se um pouco na compreensão dos mecanismos de mercado, como alguém que pretende abrir uma pequena loja para a venda de bijuterias em um shopping da cidade. Alguns termos contábeis, noções de custos, organizações gerais ele precisaria dominar para não parecer justamente aquilo que, de verdade ela era, uma tola com uma boa desculpa para se aproximar do homem alheio. 14. Silvia, Marcelo e os espíritos. O regresso do fórum marcava a retomada das conversas entre Marcelo e Silvia,
Sendo que, experiente como era, a moça não tocou no assunto do sonho, já que desejava deixar no ar a informação para despertar a curiosidade do rapaz. Marcelo, acostumado às artimanhas femininas, fingiu-te esquecido a revelação, como alguém que não lhe dera muita importância, para também avaliar em Silvia o grau de sua ansiedade em revelar o conteúdo do sonho mencionado. O assunto girou em torno da audiência de Silvia, enquanto que Marcelo coube apresentar o resumo fictício do inventado processo, bem como a sua avaliação sobre o desempenho do profissional que o havia proposto ao juízo. Ambos, no entanto, avaliavam com ansiedade o terreno que estavam pisando, a respeito um do outro. Já a meio do caminho, Marcelo não se conteve e, tocando de leve o joelho de Silvia, num gesto de delicada intimidade, perguntou: "E então, Silvia, você não vai me contar o sonho?" "Ah, o sonho", disse ela, aparentando esquecimento. "Se você não me pergunta, eu mesma já não me lembrava disso." Sim, as mulheres costumam se esquecer facilmente das coisas pouco importantes. Além do mais, um sonho comigo há de ser facilmente esquecido porquanto não deve ter sido lá muito interessante. Entendendo as referências autodepreciativas de Marcelo como uma forma de conquistar a sua simpatia para mais facilmente revelar o conteúdo de sua experiência durante o repouso físico, Silvia manteve o mistério, dizendo: "Marcelo, eu não posso lhe revelar o sonho de forma clara, porquanto entre nós não existe liberdade nem intimidade para que possamos descrever certas coisas que uma mulher e um homem realizam nas horas mais quentes de seus encontros. No entanto, posso lhe afirmar que, para surpresa minha também, já que não esperava algo tão interessante e agradável com alguém com quem nunca tive maior aproximação, ter sonhado com você como sonhei foi das melhores coisas que me aconteceram nestes tempos, de forma que, quem sabe um dia, se acabarmos ficando mais próximos, eu lhe revele o conteúdo plenamente." Entendendo que tais expressões se referiam a um sonho de conteúdo provocante, Marcelo se sentiu envaidecido nas fibras masculinas, respondendo a Silvia: "Mas isso não é justo. Eu entendo seus pudores e concordo com eles, mas nós somos adultos, Silvia. Não quer dizer que isso vai nos comprometer um com o outro. É só um sonho. Vamos lá. Conte-me para que possa desfrutar desse momento interessante também." "Você também acha interessante?" perguntou ela, com segundas intenções. Marcelo entendera a referência aí, procurando ser respeitoso sem ser grosseiro a estabelecer um juízo masculino sobre a mulher que tinha ao seu lado, respondeu: "Claro, Silvia. Como não poderia achar interessante um momento de intimidade com alguém tão atraente, mesmo que seja em sonho que esse encontro tenha acontecido?" Sentindo que Marcelo estava mordendo a isca, a mulher se fez envergonhada pelo elogio direto, e disse: "Sabe, Marcelo, existem coisas que, depois de uma certa idade, a gente não costuma mais escutar dos homens, nem mesmo de nossos próprios maridos. O que acaba de me dizer tem um valor muito maior do que você pode pensar." E imaginando que Silvia estivesse apenas falando de maneira genérica, Marcelo procurou aumentar-lhe a autoestima, acrescentando: "Ora, Silvia, com todo o respeito, se os homens não lhe homenageiam os atributos pessoais, o problema não é com você. É com eles, que devem estar cegos." Com tais referências, Marcelo pretendia fazer-se simpático, além de, naturalmente, favorecer-se nas intenções de Silvia que, escutando-lhe a palavra gentil, certamente consideraria melhor suas disposições em lhe revelar suas experiências oníricas. "Obrigada, Marcelo, você é muito gentil e, como forma de guardar este momento especial para os sentimentos de mulher que suas palavras produzem em mim, vou fazer de conta que elas correspondem à verdade.
Mas isso não é um faz de conta, Silvia. Você é uma mulher muito atraente mesmo, exuberante, com uma postura que poucas mulheres possuem e que, de uma forma indiscutível, causa um impacto sempre que se apresente em qualquer local. Você acha mesmo isso, Marcelo? Não me engane só para que eu lhe revele meu sonho. Afinal, você tem uma mulher linda e sua avaliação parte desse ponto de vista, ou seja, do seu gosto apurado em relação a pessoas do sexo oposto. Claro, Silvia, não estou aqui para comprar a sua boa vontade só para me revelar suas experiências noturnas. Como homem, acostumado a avaliar a beleza feminina, posso lhe dizer que somente os que não sabem apreciá-la podem deixar de reconhecer a sua atração e elegância. Sabe, Marcelo, no mesmo andar do nosso escritório existe uma outra mulher que também atrai os olhares masculinos e é muito elegante. Ela é simpática, sorridente, alegre, e se veste com um primor. Você não a conhece? Ora, Silvia, falando assim, não me lembro de ninguém com esse perfil. Ah, é a doutora Úrsula, uma médica aposentada que está beirando os 80 anos e, como você falou, é igualmente atraente e elegante. Mas, mulher, você está difícil hoje, não? Falou Marcelo, demonstrando contrariedade bem-humorada. Afinal, Marcelo, com meus 34 anos, não sou mais nenhuma jovenzinha bem modelada e com o corpinho 0 km. Chegando ao ponto em que Silvia desejava, por fim, afirmou Marcelo, decisivo, tudo o que falei a seu respeito, Silvia, me referi a você como mulher desejável, como aquela que é capaz de atrair olhares masculinos e inspirar pensamentos impublicáveis, coisa que, estou certo, a doutora Úrsula não é mais capaz de fazer. Agora foi a vez de Silvia tocar o joelho do motorista com um pequeno aperto de sua mão quente e suada, diante daquele diálogo mais temperado entre ambos. Sabe, Marcelo, além de gentil, você sabe conquistar o interesse de uma mulher. Vamos fazer assim, você tem algum compromisso na tarde da próxima quarta-feira? Sem entender aonde Silvia queria chegar, respondeu, não, Silvia, estou mais livre esta semana. Então, como tem outra audiência neste horário, algo que é mais rápido do que a de hoje, gostaria de convidá-lo para vir comigo ao fórum e, assim, longe do escritório, a gente conversa melhor e poderei lhe contar tudo. Você aceita meu convite? Não podendo perder a oportunidade de se aproximar daquela que lhe parecera mais difícil das 3 colegas de escritório, Marcelo não titubeou. Tudo bem, Silvia, aceito o convite para a próxima quarta. Mas, dessa vez, eu vou com o meu carro e você será meu passageiro. Combinado. Uma vez de cada um. Ah. Gostaria, se não fosse incômodo, que me desse o número de seu telefone celular para que me comunicasse diretamente, caso aconteça algum imprevisto e eu precise desmarcar nosso encontro. Sem problemas, Silvia. Tenho aqui comigo meu cartão, que possui o telefone no qual você me encontra pessoalmente. E sua mulherzinha, não vai achar ruim de eu estar ligando no seu celular? Perguntou Silvia, meio irônica, meio brincando. Fique tranquila, Silvia, Marisa não se incomoda, porque sabe que tenho compromissos profissionais e preciso atender quem me procure. E aproveitando para retribuir na mesma moeda, Marcelo indagou, ousado, e o seu marido, não vai estranhar em ver, por acaso, a sua mulher transportando em seu carro um outro homem? Ora, Marcelo, meu marido e nada é a mesma coisa. Como já lhe falei, não somos quase nada um para o outro. Ele tem a sua vida e eu tenho a minha. Dessa forma, nos entendemos bem. Fique tranquilo quanto a isso. Está bem, já não está mais aqui quem perguntou. O carro acabara de dar entrada no estacionamento subterrâneo onde Marcelo tinha uma vaga.
Antes de saírem do carro, Silvia lhe disse, alegre: Marcelo, não imagina como foi bom ter estado com você nestas horas. Jamais pensei que sua companhia me fosse tão agradável. Obrigada. E assim dizendo, aproximou-se do rapaz, na penumbra do subterrâneo, e lhe depositou um beijo no rosto, na primeira vez em que ela se permitira tal tipo de cumprimento. O rapaz, meio sem jeito, meio feliz, abraçou-a, respeitoso, e respondeu: posso dizer a mesma coisa a seu respeito, Silvia. Foi muito bom e haverá de ser igualmente muito agradável nosso próximo encontro. Não se esqueça, no entanto, do sonho que você deve me contar como prometeu. Claro, Marcelo, não me esqueço de minhas promessas. Contar-lhe-ei todos os detalhes. Saíram do carro e retornaram ao escritório mantendo a mesma postura de antes, para que a intimidade ali nascida não ficasse conhecida de mais ninguém. Isso já era uma postura quase que instintiva de todos os que trabalhavam naquele lugar. Fingir amizade na superfície, mas não se permitir qualquer tipo de demonstração de um afeto ou de uma ligação maior entre si. Nenhum dos dois sabia, mas, dentro do carro, as três entidades perturbadoras, destacadas diretamente pelo presidente da organização, ali se achavam: o chefe no comando, Juvenal a lhe assessorar diretamente e o repugnante Aleijado a lhes acompanhar no aprendizado negativo. Em cada lance da conversação, em cada acento de malícia ou de fingida ingenuidade, o chefe ensinava os dois aprendizes como é que se conseguia manipular o pensamento de cada pessoa, valendo-se de suas tendências pessoais a fim de conseguir enredar cada uma e armadilha urdida para os fins obscuros. Enquanto cada personagem falava, fios tenuíssimos de energia pardacenta saíam da mente do chefe e se conectavam aos centros cerebrais de Silvia e de Marcelo, através dos quais suas intuições podiam atingir em cheio os centros do pensamento, ao mesmo tempo em que, com antecipação, lhe permitiam saber qual o teor das ideias de ambos. Com esse conhecimento prévio das coisas, o chefe podia melhor manipular os interesses e o rumo das conversações, na direção que lhe parecesse mais adequada, visando os fins colimados e estabelecidos pela direção da organização. Juvenal já se encontrava mais adestrado do que Gabriel, o aleijado, buscando cooperar com o chefe, assim como o subalterno subserviente e bajulador deseja cair nas graças de seu superior. O aleijado observava demonstrando interesse em aprender. Para ele, no entanto, faltavam certos requisitos que só o tempo de observação poderia favorecer. O chefe, no entanto, reconhecia que o seu grau de feiura e deformidade seria uma arma muito importante para os momentos de produzir um choque nos encarnados, através do encontro deles, durante o sono, com uma entidade tão aviltada na forma exterior. Esse medo era capaz de apavorar e desorientar qualquer um mais despreparado e, por isso, Gabriel correspondia a uma eficaz arma a ser disparada no momento correto, com fins específicos, o que fazia com que o chefe tolerasse a sua quase inutilidade, sabendo que, na hora certa, ele lhe poderia compensar pelos benefícios que propiciaria no desequilíbrio daqueles que lhes cabia atacar. E quando o carro finalmente estacionou na garagem, todos desceram, incluindo os espíritos, cada um tomando o rumo que lhes competia. As entidades, entretanto, assim que se apresentaram nas dependências escuras do complexo departamento trevoso que se construía sobre o escritório e o terreno, foram informadas de que o chefe deveria comparecer com urgência perante o presidente da organização, para prestar contas de como andava o processo de perseguição iniciado já há algum tempo. Olhando para os dois que lhe seguiam os passos, o chefe exclamou, um pouco preocupado: "Bem, pessoal, o maioral quer falar com a gente. Temos que fazer nossa viagem até o gabinete."
Informem que já recebemos a convocação e que, brevemente, estaremos atendendo, só dependendo de uns detalhes que providenciaremos imediatamente, para que partamos. O departamento que lhe servia de base de ações junto a Marcelo, Marisa e outros recebeu-lhe a comunicação e tratou de enviar mensageiro rápido para o presidente ser informado de que, em breve, sua convocação seria atendida pelo grupo de perseguidores. Enquanto se ausentasse do ambiente, o chefe procurou dar algumas ordens para serviçais do próprio departamento que lhe estavam à disposição.